Boa tarde. São agora na capital do país, meio-dia. É um prazer recebê-los de novo para a nova temporada do Poder em Rede, uma plataforma multimídia desenvolvida justamente para poder falar de política em alto nível e poder apresentar a cada internauta, a cada brasiliense, a cada brasileiro, informações sobre esse ambiente que rege as nossas vidas. E nós estamos retomando essa nova temporada do Poder em Rede, fazendo um serviço muito importante para a população do Distrito Federal, que é poder conversar com todos os pré-candidatos, todos os candidatos ao governo do Distrito Federal, e aí a gente poder debater, ouvir as plataformas e criar um espaço de debate e pós-debate também nas próprias redes sociais. Nessa estreia do programa, nós temos um candidato muito conectado, é o candidato Alexandre Guerra, do Partido Novo. É uma pessoa que tem 37 anos, nasceu em Brasília, não é isso, Alexandre? Nascido em Brasília. Nascido em Brasília, é um empreendedor por natureza, teve muito sucesso aí na sua vida como empreendedor, até esse momento que ele deixou o lado empresarial para ser político. Como é que está essa vida, Alexandre Guerra, de entrar na política depois de tanto sucesso obtido aí no mundo empresarial? Bom, primeiramente, uma honra estar aqui perante vocês, um espaço super importante para a gente difundir as nossas mensagens, difundir o que eu penso e o que o partido pensa. Alexandre, muito prazer, meu xará. Exatamente. Muito bom estar do seu lado aí. E essa intenção, né, de vir para a política é justamente porque eu cansei de pagar imposto. A gente paga 30%, né, de imposto quando a gente compra um alimento, a gente paga 50% de imposto quando a gente paga uma conta de energia, quando a gente abastece o nosso carro. É muito imposto que a gente paga para financiar político, ao invés de financiar, né, um Estado eficiente que dê um retorno para a população. Cansei de ver os meus colaboradores, né, sofrerem, né, para conseguir marcar uma agenda, por exemplo, no hospital, para não ter uma educação que transforme os seus filhos. Então a gente hoje tem um Estado que custa muito para a sociedade, tira poder de desenvolvimento dos indivíduos, das pessoas, custa muito para a empresa. A gente fica 5 meses trabalhando para pagar imposto para financiar político, né? A gente tem um orçamento de 42 bilhões de reais, que 77% é comprometido com folha de pagamento. Isso é uma demonstração que quem liderou a nossa cidade e o nosso país nos últimos anos está mais preocupada, né, em encher, né, e gerar condições de trabalho e financeira favoráveis para o seu grupo, né, de interesse, e esquecem da população. Temos 315 mil pessoas sem emprego. Eu recebo 50 pedidos de emprego por dia. Então, assim, realmente é indignante. Eu cansei de ficar vendo essa palhaçada que acontece aí há anos. A gente tem agora um período eleitoral importante. A gente vê um monte de promessa demagógica desses candidatos que estão concorrendo comigo e a gente precisa mudar. É por isso que eu estou aqui falando diretamente com vocês. É por isso que eu quero ser o governador dessa cidade, para a gente entregar para o cidadão, né, um resultado, uma eficiência da gestão pública que ele merece e que ele paga por ela. Bom, nessa meia hora de debate que nós vamos ter aqui com o Alexandre Guerra, você pode participar, você pode assistir esse programa no nosso site, no poderimrede.com.br, bem como também na nossa fanpage lá do Poder em Rede, é só colocar @Poder em Rede, bem como também no YouTube. No site do Poder em Rede, você vai encontrar os dois links, tanto do YouTube quanto do Facebook, onde você pode participar e também pode encaminhar sua pergunta via Zap. Criamos o Fale com o Governador. O telefone é 61 99339 0836. Se você ainda quiser mandar a sua pergunta, manda, que a gente está com os moderadores aqui para poder receber a sua pergunta e encaminhar o candidato. Queria começar justamente desse ponto, né? Você falou muito da questão dos políticos. Como é que é fazer campanha hoje, sabendo que nós temos uma regra muito restrita para a apresentação de novos candidatos e, ao mesmo tempo, nós temos uma população que não quer conversar muito sobre política, muito menos falar sobre políticos? Eu acho que essa é a nossa grande oportunidade. Realmente, a legislação eleitoral ela é contra a renovação. E é óbvio que é contra porque quem fez essa legislação são os políticos que estão aí. Por exemplo, reduziram de 90 para 45 dias o período de campanha para não dar tempo da gente chegar a nossa mensagem à população inteira. Mas eu estou muito otimista porque a população quer mudança. Os políticos não estão conseguindo convencer a população porque eles estão falando a mesma coisa há 10, 20, 30 anos e não muda nenhum resultado, né? Então, a gente está aqui justamente para falar que hoje, esse ano, é possível a gente seguir por um caminho diferente. Estamos sendo muito bem recebidos por onde andamos e já rodamos aí o Distrito Federal inteiro. Então, estou super animado. Se a gente tem dificuldade de acessar algum canal de mídia por conta da legislação eleitoral, a gente tem outros veículos, como esse aqui,
agradeço de novo a presença e como vários outros, né, incluindo indo porta a porta para falar com o cidadão. O Poder em Rede é um espaço democrático. Aqui a gente quer conversar com política, com todo mundo, por isso que nós convidamos todos os candidatos ao governo do Distrito Federal e todos aqueles que aceitaram o convite vão estar podendo ter a oportunidade de expor as suas propostas aqui no Poder em Rede. Alexandre, o último outsider famoso que nós temos aí foi justamente o João Dória, que ele se disse um não político, um empreendedor, um empresário, e que conseguiu lograr isso na Prefeitura de São Paulo. Mas na hora de ele pedir voto, ele escolheu uma máquina partidária muito eficiente, que é o PSDB de São Paulo, e um padrinho importante, que é o Alckmin. Então essas duas coisas ajudaram eles a pedir voto. O Partido Novo, ele não tem participação do fundo partidário, do fundo eleitoral. Como é que é essa grande diferença? Não seria mais fácil, de repente, procurar uma legenda mais conhecida? Você chegou a receber convites de outros partidos? Cheguei a receber convites, mas eu não estou aqui para ir pelo caminho mais fácil. Eu estou aqui para ir pelo caminho certo. Não acho certo, por exemplo, a gente aprovar no Congresso, e o PSDB aprovou no Congresso, um fundo partidário e um fundo eleitoral de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é mais do que um estádio Mané Garrincha, que vai sair do nosso bolso, do nosso dinheiro, para financiar os partidos. A gente acha isso errado. Não estaria numa legenda que não vai por um caminho correto como o PSDB. O PSDB se envolveu em diversos esquemas de corrupção. Então, assim, se o Dória, que eu conheço até pessoalmente, seguiu esse caminho, do caminho mais fácil, isso foi uma opção dele, não é minha. Acho que, com a sua experiência de gestor que ele teve, ele logrou alguns sucessos, né, durante esses 2 anos que ele esteve na prefeitura, e vários dessas atitudes, né, desses compromissos que ele fez com a população e que ele conseguiu entregar nesses 2 anos, a gente está fazendo, por exemplo, como zerar a fila de exames utilizando o setor privado que tem ociosidade dos equipamentos. Isso é um dos compromissos firmados por nós. Então tem muita coisa de sucesso que ele conseguiu implantar por conta da sua experiência de gestor e que eu tenho e que eu implantarei. Agora, acho que foi um erro muito grande dele ter prometido concluir os 4 anos de mandato dele na Prefeitura de São Paulo e ter abandonado o paulistano e ter agora deixado a Prefeitura para lograr, né, um cargo de governo. No Novo, isso é proibido. Se ele tivesse um partido sério, como o Partido Novo, ele não poderia fazer isso. É proibido. Primeiro, é proibido você fazer promessa demagógica e depois não cumprir. E segundo, no Novo, a gente obriga os nossos eleitos, né, os políticos eleitos pelo Novo, a concluir o mandato para que eles foram eleitos. Alexandre, outra coisa, não seria, de repente, mais efetivo tentar entrar na carreira política, de repente, por uma Câmara Legislativa, um cargo de deputado distrital? Foi direto logo para o governo? É lá em cima mesmo que as coisas vão ter que mudar? Bom, você acabou de falar uma palavra que a gente discorda, carreira política. O Novo é contra o carreirismo político. A gente não quer, por exemplo, ter deputados aí que fica 10, 20, 30 anos numa Câmara Legislativa, numa Câmara Federal ou no Senado. Tem senador aí que está 20, 30 anos querendo ser reeleito. Cara, se não fez em 20, 30 anos, vai fazer de novo? Então a gente é contra o carreirismo político. Esse ano o Novo lançou só pessoas que não são candidatas, que tiveram experiência. Eu tive experiência no setor privado, eu fui gestor. Eu fui reconhecido pela revista Forbes como o melhor executor de 2015. Eu estudei, eu preparei um plano de governo, há 2 anos eu estou preparando esse plano de governo. E se você estiver escutando comparar o nosso plano de governo com os candidatos adversários, você vai entender a mudança que a gente está propondo para a cidade. Agora o que a gente não pode é exigir uma experiência desses políticos aí que estão há 5, 10, 20, 30 anos e não estão gerando resultados. Essa experiência que o cidadão quer é justamente o contrário. Por isso eu digo aqui, na frente do eleitor, olhe o nosso plano de governo, estude sobre nós, que você vai ver que a gente tem um plano, né? Um plano para uma Brasília do futuro, uma Brasília que gere oportunidade, não só para 250 mil, 300 mil, 500 mil pessoas, mas para 3 milhões de habitantes. Então vamos logo falar de plano de governo, vamos falar das iniciativas que você está preparando aí para a população do Distrito Federal. O que já muda no primeiro dia de governo? 1º de janeiro de 2019, o que a população de Brasília pode esperar? Primeira coisa é fazer uma reestruturação organizacional, porque isso vai aliviar a máquina pública e torná-la mais eficiente para gerar resultado para a saúde, educação, segurança e as outras áreas do governo. O que é essa reestruturação? Eu vou reduzir de 21 para 11 secretarias.
Além disso gerar economia... Já tem, inclusive, essas secretarias? Já temos, está registrado no plano de governo. Está lá tudo descrito. Além da gente gerar uma economia, a gente vai fazer com que os serviços se tornem mais eficientes. Porque a gente vai ter, gerido por um líder e por uma secretaria, determinados processos que hoje são divididos em várias secretarias. Isso gera ineficiência. Isso gera atraso na aprovação das coisas que precisam ser aprovadas. A gente vai, no primeiro dia de governo, tirar os políticos das regiões administrativas e vamos nomear pessoas que passaram por um processo seletivo, qualquer um, inclusive, pode entrar nesse processo seletivo, e a gente vai escolher aquele que tem a maior experiência em gestão possível e que conheça a região, porque gerir uma cidade não é para qualquer um, é um ato difícil, tem que ter experiência. Então vamos fazer isso. A gente vai despolitizar o GDF, vamos reduzir pela metade o número de comissionado, porque, na nossa opinião, o servidor de carreira é quem entende gestão pública, ele tem que ser valorizado, e não indicados políticos que caem de paraquedas na gestão pública apenas por conta de acordos, né, entre políticos e os agentes, né, que lideram, né, a Câmara Legislativa e o Executivo. Então vamos colocar pessoas competentes e o servidor vai ser o protagonista. Minha prioridade, primeiro momento, no governo, eu vou fazer essa mexida no governo do Distrito Federal para que a gente gere logo e de forma rápida uma melhora do resultado dos serviços públicos que estão sendo prestados. Então, ou seja, vai ser uma nova máquina para poder governar o Distrito Federal, mais enxuta, mais eficiente, esse é o ponto. Exatamente. Né? Principalmente mais eficiente, né? Com pessoas capazes. Eu terei 11 secretarias, eu terei 11 supersecretários, pessoas experientes, que entendam, capazes de liderar, capazes de gerar resultado. Acabou a época do Distrito Federal em que as pessoas não são cobradas por resultado. Por exemplo, a gente tem escolas que são referências nacionais aqui no Distrito Federal. E a gente tem escolas que estão há anos sem dar resultado. Por quê? Qual que é a diferença disso? Que na escola boa, eficiente, eu tenho um diretor que muda a realidade da escola. Isso faz toda a diferença. E na escola ruim eu tenho um diretor que não dá resultado há anos. O que a gente tem que fazer? Fazer com que um bom diretor e que gere uma mudança nas escolas se torne e aconteça isso de forma mais numerosa. A gente vai tirar os maus gestores, os maus diretores de escola, por exemplo, como também nos hospitais, e vamos colocar pessoas para dar resultado. Acabou. A mudança é meritocracia no serviço público. Falando em serviço público, nós temos observado, inclusive, em outras sabatinas, em outras entrevistas, até mesmo de outros candidatos, uma grande preocupação com a questão do servidor público, né? A questão do aumento, se vai ter paridade da Polícia Civil com a Polícia Militar. Mas eu entendo que isso, de repente, é governar para a minoria, porque a maioria da população brasileira não é servidora pública, né? O que você está esperando para essas pessoas que não estão dentro do serviço público, não fizeram um concurso público, vai ter concurso público dentro do seu governo? Como é que vai ser essa relação com esse mundo de brasilienses, de moradores de Brasília, que não estão inseridos dentro do serviço público? Olha, concordo 100%, Alexandre, com o que você falou. O meu governo vai ser prioritariamente para quem mais precisa. E desculpa falar aqui, tenho muito apreço pelos servidores, mas não são os servidores que mais precisam do governo. Quem mais precisa do governo são os 315 mil desempregados e as pessoas que ralam o dia inteiro, muitas vezes no comércio, muitas vezes em outras áreas da economia também, para ganhar um salário mínimo. A minha preocupação são com essas pessoas. O pedido de aumento, de reajuste do servidor é legítimo, isso tem que ser conversado, mas isso não pode virar pauta de campanha. Falo até para os próprios servidores, fica aqui esses candidatos aí que estão aí há tempo da velha política, fazendo promessas vazias de aumento para ganhar um voto, né? Não é assim que faz uma gestão de cidade. Muitas vezes, se a gente fizer um aumento da forma que eles propõem, sabe o que a gente está fazendo, Alexandre? A gente está pegando o dinheiro do pobre coitado, que está ganhando um salário mínimo ou que está desempregado, estamos pegando dinheiro desse cara para pagar o aumento do servidor. Isso acabou, no meu governo não. É diferente. A prioridade é para quem não tem emprego e quem está trabalhando no setor produtivo é quem mais precisa. Aumento para servidor é legítimo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir. E se tiver espaço no orçamento, a gente dá. E se não tiver espaço no orçamento, a gente faz corte. A gente precisa cortar despesas desnecessárias até para pagar aumento do servidor se for legítimo, né? E eu acho sim, em muitos casos são. Agora, a gente não pode tirar o pobre para pagar, né, o aumento, né, do custo do Estado, como foi feito nos últimos governos.
Uma outra coisa, Alexandre, dessa questão da redução da máquina do Distrito Federal, existe um relacionamento que se faz até hoje, principalmente com a Câmara Legislativa. Muitos deputados distritais acabam indicando administradores, secretários. Como é que você pretende mexer nesse vespeiro aí, sabendo-se que devemos ter uma baixa renovação da própria Câmara Legislativa do Distrito Federal, justamente por conta dessas regras que estão impedindo de que novos atores entrem na política do DF? Bom, primeiro, eu acredito que não teremos uma baixa renovação. Estamos em período de mudança, precisamos mudar. Então você que está escutando, escolha um novo candidato a distrital. Não escolha os mesmos, porque eles só fazem o mal que está aí há muito tempo. Olhe para os candidatos do Novo. Eu tenho policial federal, eu tenho policial militar, eu tenho professores, advogados, servidores públicos, empresários, comerciantes. Tem pessoas de diversos perfis que passaram por um processo seletivo. Então, eu faço aqui meu pedido. E para responder a sua pergunta, a gente vai ter abertura a dialogar com o Legislativo. Isso faz parte da democracia. Mas esse diálogo tem que ser respeitando o interesse público. Tem que ser respeitando a necessidade das pessoas e não dos políticos. Se eu for eleito como governador do Distrito Federal, eu terei responsabilidade sobre as secretarias e sobre as regiões administrativas. Isso é função de um governador e não de um deputado. O deputado foi eleito para legislar e fiscalizar. Então, se é responsabilidade minha, eu serei responsável por nomear pessoas que eu acho capazes. Eu falo aqui, é um compromisso que eu tenho com a população. Caso eleito, acabou negociação de carguinho com a Câmara Legislativa. A gente vai negociar com a Câmara Legislativa assuntos que respeitem a necessidade da população, é o resgate do interesse público que a gente precisa trazer para a nossa cidade aqui, para o Distrito Federal. Eu queria agora a gente poder expandir o nosso debate para algumas áreas que são mais sensíveis à população. Eu queria falar um pouquinho de saúde, segurança e educação, que são as três grandes queixas aí dos moradores do Distrito Federal. Para falar a verdade, é a queixa do brasileiro em si, principalmente aí dos serviços de saúde, onde a gente não encontra bons prestadores na área pública. Como é que você pretende reorganizar essas áreas que a gente está tratando agora? Bom, eu já falei um pouco isso. A gente tem que despolitizar a saúde, a polícia, segurança pública, né, e a educação. Então, óbvio que a gente tem propostas específicas para cada área, mas uma delas é a gente fazer com que a gestão dessas áreas se tornem profissionais, se tornem eficientes. A saúde é um exemplo. Vamos pegar a saúde. A saúde a gente tem um recurso necessário e suficiente, e a gente tem profissionais de saúde super capacitados. O que falta? Gestão de processo. Por exemplo, eu não tenho controle de estoque de medicamento nos hospitais, por isso que acaba o medicamento. Por exemplo, se falta morfina, sabe por que falta morfina? Porque eles só vão licitar quando acaba a morfina no estoque. Eles não têm uma previsão de demanda, coisa simples. Uma compra, né, preventiva? Prevenir, ter um processo de controle de estoque de forma que a gente peça antes de acabar. Só para dar o exemplo da falta de gestão que tem. Aí acaba faltando, quem mais sofre, obviamente, que é o paciente e o próprio profissional de saúde, que muitas vezes deixa de fazer o seu trabalho por falta de estrutura. A gente tem que enfrentar isso. Isso é gestão. A gente tem que implantar gestão na saúde. Facilitar a vida do usuário. Para que uma pessoa precisa ficar o dia inteiro no hospital para marcar uma consulta ou um exame, se ele pode fazer isso pelo aplicativo? Forma simples, isso é tecnologia simples. Prontuário eletrônico ainda não foi implantado, isso é uma tecnologia que devia ser implantada há 20 anos atrás. Então são coisas como essas que tem que avançar. Mesma coisa na educação, mesma coisa na segurança. Você tem algum problema com a relação do Instituto Hospital de Base, esse que foi criado nesse governo recente? Você pretende mexer nele ou deixa como está? A gente precisa, né, entender os resultados que estão sendo alcançados com o Instituto Hospital de Base. Uma parceria com a organização social, isso também é uma pauta aí que muita gente fica fazendo promessa só para ganhar voto de servidor. Eu acredito que parcerias com a organização social podem ser uma solução, mas elas não são necessariamente uma solução. A gente tem bons exemplos. O Hospital da Criança, o Hospital Sara Kubitschek. O meu vice, que é gestor de saúde, foi premiado como o melhor gestor de saúde, ele participa da Hospital de Câncer de Barretos. É um hospital que atende 100% SUS, hospital público, de atendimento público, e que é referência mundial no câncer. Então a gente tem grandes exemplos. Agora, o Hospital de Base, especificamente, a gente precisa entender se está dando resultado. Então é algo que, caso eu seja eleito, eu vou avaliar o resultado. Talvez a gente precisa corrigir algumas rotas, mas eu não faço uma promessa aqui que eu vou voltar atrás.
que acredito que isso pode ser um resultado que gere, né, um benefício para quem está sendo atendido. A prioridade do meu governo é o contribuinte, é o cidadão, e a gente tem que olhar para ele. No seu governo já identificou na área da prestação de serviço público defasagens do tipo faltam tantos policiais, tantos médicos, tantos professores? Você vai ter alguma regra para repor esses profissionais? Como é que vai ser as regras de concurso público? Como é que você vai pretender recompor essas carreiras que estão aí defasadas? Dentro do nosso diagnóstico, dentro do nosso plano de governo, a gente escreve, a gente tem uma deficiência grande em relação a profissionais da saúde. Médicos e enfermeiros, profissionais da saúde. Então a gente deve fazer uma contratação, né, obviamente via edital de concurso, para essa área. Isso já é algo que já foi identificado por nós. Existe uma demanda da Polícia Militar de estar com efetivo muito reduzido, que inclusive eu tive semana passada com o pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e isso precisa ser analisado e estudado. Se precisar aumentar, a gente vai aumentar, mas antes de aumentar, a gente precisa fazer com que as pessoas que estão em funções administrativas vão para o campo. Eu não vou aumentar efetivo para o pessoal ficar atrás do balcão. Então, não é um compromisso que eu faço aqui, mas acredito que talvez tenha que fazer uma recomposição. São essas duas áreas que a gente identifica, né, como áreas que podem, na saúde isso já é uma definição nossa, e na parte de segurança pública, no caso da Polícia Militar e da Polícia Civil também, que infelizmente está com delegacias fechadas, a gente tem que estudar se existe uma forma da gente implantar tecnologia para que faça que o trabalho do policial seja mais produtivo ou se a gente precisa realmente fazer um aumento de efetivo. Tá, eu estou inclusive com uma pergunta aqui da Mariana, veio pelo Zap, e ela quer entrar nessa questão de transporte, e pelo que eu vejo, de cadastro, toda vez tem que ir no DefTrans, e o cadastro está na escola, não está na escola. Tudo online, tudo digital, é uma burocracia. A gente vai implantar algo que a gente está chamando de governo digital. Aliás, a gente tem 3 eixos estruturantes que permeiam todo o governo do Distrito Federal. Um desses eixos chama Brasília Cidade Digital. É justamente a gente digitalizar o governo do Distrito Federal, como a questão do cadastro estudantil para transporte, como eu já falei, tecnologia voltada à saúde para facilitar a vida do usuário, como transporte público, né? A gente digitalizar as rotas do ônibus para o cidadão e para a parada só quando o ônibus estiver passando. Então são exemplos como esses que a gente tem bem estruturado no nosso plano de governo. Isso é uma das prioridades. Isso a gente vai fazer com que o serviço público se torne mais eficiente, mais produtivo. Então, ou seja, uma pergunta minha aí nessa questão da tecnologia, como é que a gente vai resolver essa questão para essa população que ela não é tecnológica, ela não é conectada, e às vezes quando ela é conectada, ela não tem, por exemplo, um plano de banda larga de livre acesso, ela precisa acessar de repente de uma lan house, a internet custa para essa pessoa. Ou seja, como é que a gente vai fazer essa questão da inserção desses desconectados ao novo governo do Distrito Federal? Não, eu acho que a gente tem que ter um balcão de atendimento para receber esses cidadãos, isso está dentro do nosso plano de governo, que não são conectados. Então, a gente está, inclusive, colocando o conceito de janela única. O que é? No mesmo lugar, a pessoa vai poder fazer tudo. Então, vou ter como na hora. Por que ela não pode marcar uma consulta diretamente ali se ela não é conectada? A gente, inclusive, está propondo o na hora empresarial, para facilitar a vida dos empresários e empreendedores. Agora, isso é a minoria das pessoas. A grande maioria das pessoas já são conectadas. A grande maioria das pessoas já usam o WhatsApp. E se as pessoas sabem usar um WhatsApp, um Facebook, certamente vai saber fazer um agendamento de consulta pelo celular. Perfeito. Chegou aqui a pergunta, olá, sou João Melo, morador do Valparaíso de Goiás, ou seja, estamos no entorno, né? No seu governo, a população do entorno vai ser incluída ou esquecida? Não, certamente vai ser incluído. Os serviços públicos, eles têm que ser prestados para todas as pessoas que precisam. Isso é uma questão até constitucional. Então, por exemplo, esse preconceito que certas pessoas têm em relação ao uso, né, principalmente nos hospitais, postos de saúde, do pessoal do entorno, isso precisa acabar. O acesso à saúde ele é universal. Então, elas vão ser incluídas. Temos propostas específicas para a rede, que obviamente que a gente vai implantar em parceria com o estado de Goiás, principalmente, e com os outros estados também que estão aí no entorno do Distrito Federal. Uma delas, talvez a principal, seja gerar emprego e renda para a população do entorno do Distrito Federal.
A gente entende que precisa, inclusive, fazer com que as pessoas fiquem nas cidades que moram. Para isso a gente precisa gerar emprego e renda através de comércio, serviço, setor de infraestrutura, construção civil, indústria. A gente quer levar indústrias mais pesadas, né, para o entorno do Distrito Federal, mas claro, isso precisa ser feito com a coordenação com o Estado de Goiás. Mas não só em torno do Distrito Federal, as cidades, né, no entorno de Brasília, do plano piloto, né, todas as cidades que a gente tem, são várias, elas precisam gerar emprego e renda para a gente diminuir esse movimento pendular que sobrecarrega o transporte público, né, que é essa ida e vinda, né, todos os dias aqui do centro do plano piloto. Então a gente precisa fazer com que o comércio, o serviço, o setor de construção civil floresça, né, e gere emprego nessas cidades no entorno do plano piloto. Alexandre, chegou uma nova pergunta aqui. Bom dia, candidato. Sou Helena e trabalho como comissionada em uma secretaria do DF, ela não quis dizer a secretaria. Com a redução dos cargos comissionados, você não teme perder os votos, não só dos comissionados, como também de todos os servidores públicos? Ela já deve estar vislumbrando aí esse corte de secretaria. E essas pessoas não tendem, de repente, a ficar sem emprego, de repente já não quererem votar na proposta de vocês? Olha, eu não estou aqui para ganhar voto, eu estou aqui para fazer o certo. Então eu não tenho esse medo. Eu gostaria de falar para você que a gente ainda vai ter 8 mil cargos comissionados. A gente tem 17 mil hoje, em torno de 17 mil, a gente vai reduzir para 8 mil. Então, se você for uma pessoa competente, que gera resultado, assim, vai ser muito importante a sua participação dentro do governo. Mas eu não estou aqui para ganhar voto. Essa é a minha diferença dos outros candidatos. Eu estou aqui para fazer uma proposta que mude o Distrito Federal e que pense não só nas categorias, mas que pense em 3 milhões de habitantes. Outra pergunta que chegou aqui para a gente, vai ter metrô até Asa Norte mesmo? A gente tem essa proposta, foi uma das propostas registradas em cartórios. Alexandre, eu fiz 30 compromissos, né? Eu tirei do meu plano de governo 30 compromissos que eu tenho segurança que eu vou executar e registrei em cartório. Uma delas é a expansão do metrô, inclusive para a Asa Norte, mas também abrir novos pontos, né, em Ceilândia e Samambaia, mas eu vou fazer isso através da concessão. Não vou prometer isso, né, como os outros governos, inclusive o atual governo Hollenberg prometeu um monte de coisa e não entregou nada. Não vou fazer isso sem ter o como. O Distrito Federal não tem dinheiro para investir nessa expansão do metrô. E não compensa investir nisso através do dinheiro do Distrito Federal, porque tem outras prioridades, como saúde, né, outras questões. Agora, isso pode interessar e interessa, né, a iniciativa privada. Vamos conceder o metrô, é um compromisso meu. Conceder de que forma? Para que o concessionário aumente, né, a capacidade de transporte, incluindo aí a Asa Norte, que aumente não só o número de linhas, mas que aumente a capacidade de transporte dentro das linhas que já existem, modernize o metrô, que hoje é sucateado. Inclusive, a gente está perto de ter um grande acidente, porque a gente tem um metrô sucateado, e faça isso sem aumentar o custo para a população. Então, a gente vai modernizar o metrô, vamos expandir, e sem aumentar o custo da população através da concessão. Agora, para a gente refrescar um pouco, então chegamos ao final aqui do nosso debate, como é que é fazer campanha em aplicativos de namoro, Tinder, de encontro? Como é que foi essa estratégia aí? Qual é o resultado que está dando? Você vai pedir o eleitor para namorar mesmo? Como é que está isso aí, Alexandre? Olha, eu falo com o eleitor no Tinder como falo em outros sites, né, e outras redes sociais, como o próprio Instagram, Facebook. Aí a gente está lá para falar do novo Distrito Federal. Eu estou sendo excluído de alguns debates, como você sabe, inclusive queria dizer aqui ao vivo que eu fui excluído do debate do Correio Brasiliense que acontecerá hoje, né? Que acontece hoje, mas estou dentro, né, do debate do Metrópolis e do Jornal de Brasília. Então a gente tem, né, claramente, né, um certo favorecimento do Correio Brasiliense a essa velha política que está aí, e a gente tem um espaço, né, estimulando a renovação acontecendo, né, por outros veículos importantes, da mesma forma aqui para a cidade, como o Jornal de Brasília e o Metrópolis. Importante fazer essa consideração. Agora, como a gente tem sido excluído de alguns debates, como eu tenho menos tempo de televisão, eu tenho que conversar com o eleitor de formas alternativas. O meu maior desafio é me tornar conhecido. Saiu aí uma pesquisa que eu tenho perto de 5% dos votos, em torno de 4%, mas tenho 9% de conhecimento. Então, você que está escutando, inclusive, o nosso grande desafio para mudar essa política é levar essa minha mensagem para um maior número de pessoas. Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente chega lá. E o Tinder tem sido uma ótima ferramenta. O meu perfil está lá, eu sou casado, tenho um filho de 5, uma menina de 1 ano e meio. Minha esposa sabe que eu estou no Tinder, mas está lá claramente a minha intenção, falar sobre o novo Distrito Federal. Se a pessoa que estiver lá
para encontrar um relacionamento, não quiser falar sobre isso, não vai me dar um match. Mas se quiser me dar um match, a gente vai conversar sobre um namoro com a cidade melhor, né? Um namoro com a cidade mais desenvolvida e com um compromisso com a moralidade. E Alexandre, deixa eu te falar, estamos tendo ótimas conversas, eu já tive falando com diversas pessoas que têm nos apoiado bastante. Alexandre, eu quero agradecer a presença aqui no Poder em Rede. É um prazer a gente poder iniciar uma temporada de novos programas, principalmente com uma pessoa super conectada como é a candidatura, como é o Alexandre Guerra. E a gente está aqui, vamos trazer todos os candidatos para conversar conosco. Nessa bancada nós vamos debater com todos os candidatos ao governo do Distrito Federal. Você pode procurar a gente sempre no poderinrede.com.br, no nosso Facebook também, @poderemrede. Nós estamos também espalhados aí no Instagram, Twitter, sempre procurando pelo Poder em Rede. Agora uns 30 segundos finaizinhos aí para a gente poder encerrar, Alexandre, para você poder dirigir a sua palavra ao eleitor do DF. Estou super otimista, a gente precisa renovar. Não é possível que a gente vai ter um segundo turno entre mais do mesmo e o de volta para o passado, né, como são as pessoas que estão liderando. Então eu peço para você, coloca o novo, coloca o Alexandre Guerra no segundo turno. Porque aí a gente vai ter as mesmas ferramentas de briga. E aí eu quero ver brigar diretamente com uma dessas pessoas da velha política. Dê essa alternativa ao novo. Dê essa possibilidade, essa oportunidade. Se você está olhando, seja nas minhas redes, seja aqui na rede do Poder em Rede e gostou, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que a gente vai chegar lá. E a gente vai chegar lá através do cidadão. A gente vai chegar lá através da verdade. A gente vai chegar lá fazendo certo. Agradeço a audiência e muda para o novo. Muito obrigado, Alexandre. O próximo programa é quinta-feira, essa próxima quinta-feira, nós vamos trazer o candidato Antônio Guilhem, do PST1. Até quinta-feira e um bom dia para vocês.